Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. As pessoas não entendem o que é pensamento, né? Elas acabam virando vítimas dos seus próprios pensamentos, né? Elas não sabem. E é uma coisa boa, porque é apenas uma questão de não entender do que se trata. As pessoas entendem do que se trata, elas não sentem obrigação de levar a sério seus pensamentos, né? As pessoas simplesmente ficam presas porque é automático, elas nem imaginam que elas não têm obrigação de levar a sério os seus pensamentos, né? Elas sabem, bom, eu penso isso, então eu tenho que fazer isso, né? Só ela não entende, né, que existem pensamentos bons e pensamentos ruins, né? E que ambos são fabricados, sabe? Tanto os pensamentos bons como os ruins são apenas fabricações. Eles não são nada demais, não. É apenas fabricações, né? Se uma pessoa te diz algo, né? Se uma pessoa te diz algo, você pode ou não levar a sério aquilo que ela diz, não é obrigação sua. Com relação aos seus pensamentos, é a mesma coisa, é o mesmo processo. A pessoa fabrica, né, uma ideia, né, e aí expressa aquela ideia na forma de pensamento, na forma de linguagem, né, dentro da sua mente, né. O fato que foram vocês mesmos que pensaram não significa que ainda assim tem a obrigação de levar a sério, né? Tanto quanto você não tem a obrigação de levar a sério o que outra pessoa diz, você também não tem a obrigação de levar a sério o que a sua mente diz, né? Principalmente quando você começa a distinguir, né, enxergar os padrões, né, de pensamentos, né? Começa a perceber, né, esse tipo de pensamento é útil, esse tipo de pensamento não é útil, esse tipo de pensamento tem a ver com a verdade, esse tipo de pensamento não tem a ver com a verdade, né? Você começa a separar, né? Começa a enxergar, estudar o assunto, né? Prestar atenção, notar o que está acontecendo, né? Em certo tipo de quando a mente tem uma certa, dependendo da situação da mente, certo tipo de pensamentos vai surgir. Quando a mente está em uma outra situação, outro tipo de pensamento vai surgir. Nós também começamos a investigar qual é a fundação da mente, o que é que está por trás desses pensamentos. Esses pensamentos vêm de inteligência ou vêm de medo? Esses pensamentos são consequência de bom senso ou ansiedade? Então, conforme você presta mais atenção, começa a ficar óbvio, né? O que é que está acontecendo. E aí você começa a distinguir, né? Não, isso aqui não vale a pena prestar atenção. Mas eu estou pensando nisso, problema seu, não tem problema. Só que você está pensando não é o suficiente, né? Só porque surgiu essa ideia não é o suficiente para que você siga atrás dela. Da mesma forma que uma pessoa lhe disse algo. Ok, ela disse isso, mas eu não tenho obrigação de seguir aquilo. Com relação aos seus próprios pensamentos também é assim, né? Também vincula um pouco, né, com o que a gente chama de Sakaya Ditti, né? A pessoa tem essa crença, né, na ideia de eu tenho obrigação de ser eu mesmo, que se eu não for eu mesmo, estou negando a mim mesmo, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer tudo que me der vontade, não posso fazer nada contra, né? Mas na verdade não, né? Esse tal de eu não é automaticamente sábio. É algo que requer atenção, né? E saber distinguir, né? Ah, se você não está agindo de maneira sábia, não é nem questão de eu tenho o dever de seguir minhas próprias opiniões. Você tem o dever de não seguir as suas próprias opiniões. Você está fazendo algo não sábio, inútil ou danoso, você tem um dever de parar, né, e mudar de rumo, ou pelo menos parar. Se você não consegue transformar aquilo em algo bom, pelo menos pare, né? Você pode comparar com dirigir um automóvel, né? Só porque você está dirigindo automóvel, se você fez uma curva errada, você tem que parar e corrigir. Não importa se o carro é seu ou não, mas fui eu que dirigi, problema seu, ainda assim está errado.
né? Se está errado, está errado. Você para e, sabe, você entrou na contramão, fala, não, não posso recuar agora, porque é o meu carro e eu estou dirigindo, então eu vou continuar na contramão. Não, não tem nada a ver, gente. Você entrou na contramão, não importa se o seu carro é uma BMW ou se é um Fusquinha. Você tem que parar e dar meia volta. Com relação à sua mente, é a mesma coisa. Só que você teve uma ideia, você tem uma opinião, você teve uma vontade, não significa que você tem que seguir aquilo. Você tem que olhar antes, está correto ou não. Se não está correto, tem que parar, dar meia volta. Ah, mas eu digo que as pessoas só vão entender realmente que é os pensamentos o dia que elas conseguirem silenciar a mente delas. O dia que elas conseguirem silenciar a mente delas e ficar ali atento, olhando a mente silenciosa, né? E aí você vê a mente se movimentando, sabe? Do ponto neutro de silêncio, ela começa a fabricar pensamentos, aí você fala, ah, é isso que é os pensamentos, né? Você vê como que é que motivou esse primeiro movimento, sabe? A mente estava quietinha, em silêncio, em paz perfeita, né? Uma paz absoluta, perfeitamente pacífica. Aí algo move, o que é que moveu? Né? E dali surge um pensamento, né? Fabrica-se um pensamento. Né? Você vê esse processo acontecer e fala, é só isso, então. É só isso. Né? Não tem nada de real ali que requer não tem nada ali que seja um dever meu levar a sério. Né? Você vê que é apenas uma fabricação da mente. Né? Ah, mas como, né, é pouco provável que vocês vão conseguir fazer isso tão cedo, né? Conseguir pacificar a mente, conseguir trazer a mente de volta a um ponto de paz perfeita, né? Algo que você olha não tem defeito, é perfeitamente pacífica. Assim, né? Não tem o que tirar ou adicionar, né? Está perfeitamente pacífico. Pouco provável que vai acontecer tão cedo, né? Então, um outro ponto de referência que vocês podem ter para começar a estudar esse assunto, né? Bom, primeiro pensar, né? Usar, refletir tanto quanto a si mesmo, quanto às demais pessoas, né? Quantas vezes as pessoas acharam que tinham boas ideias e na verdade estava tudo errado, sabe? Quantas pessoas nesse mundo durante a história da humanidade, né? Raciocinaram, pensaram, calcularam, falaram, vamos fazer isso. E aí tá tudo errado, né? Completamente furado, sem pé nem cabeça as ideias das pessoas. Né? E elas tinham a certeza, não, isso é a solução, vamos fazer isso, vai dar certo. Não era nada aquilo. Aquilo só piorou ainda mais a situação, né? Ah, e vocês mesmos, você pode refletir também com relação à própria história de vocês, né? Quantas vezes vocês acharam que estava certo, vou fazer isso, vai dar certo, aí deu tudo errado, né? Estava errado completamente o seu pensamento, né? Então, relembre disso, reflita sobre as demais pessoas também, e quebre, né, essa sensação de dever com relação aos pensamentos. Você não tem obrigação de seguir uma ideia que você teve. Você pode perfeitamente questionar aquela ideia e decidir que não é uma boa ideia. Se você decidir que é uma boa ideia, então tudo bem. Mas se você decidir que não é uma boa ideia, então não tem obrigação de seguir aquilo. Eu diria o contrário. Se você sabe que é uma má ideia, você tem um dever de não seguir aquilo. Você tem que ir contra a sua vontade. Né? Se você sabe que é uma má ideia, não faça, lute, resista. Né? Faça o que tiver necessário, morda a língua, toma banho de água fria, faz o diabo que seja, sai de casa, vai caminhar, sabe? Vai correr às 4 de madrugada, levanta e sai correndo na rua. Fala que é exercício, tudo bem, ninguém vai reclamar, não. Bota uma roupa diferente, uma roupa dessas da Nike, e sai correndo, o pessoal vai achar que você está fazendo exercício, ninguém vai reclamar. Faz alguma coisa, sabe? Lute contra, né? Não fique ali à toa, deixando os pensamentos chutarem você de um lado para o outro, né? Sem resistir, sem botar uma frente contra aquilo, né? Quando você sabe que é um pensamento ruim, né? Que é uma ideia ruim. Então, esse é um ponto que você pode ter como apoio, né? Para começar a olhar melhor esse assunto. Né? Com relação a decidir, né? O que é um pensamento bom, o que é um pensamento ruim, eu recomendo estudar o que o Buda falou a respeito. Ele falou bastante a respeito disso. Tenho um pouco de curiosidade, né? De estudar o que é que uma pessoa mais sábia disse sobre o assunto, né?
E tentar lembrar disso, sabe? Tentar manter aquele em mente, né? Que tipo de pensamento o Buda elogiava, que tipo de pensamento o Buda criticava. Começar a usar isso como padrão, né? Porque a gente não tem experiência com o assunto, né? Então é difícil a gente avaliar sozinho, né? Mas você tem um ponto de referência de alguma pessoa que você confia e parece e tem demonstra ser uma pessoa sábia, né? Então você pode usar aquele ponto de referência. Ah, agora, um outro ponto que eu acho que vale a pena refletir, ficar atento, né, observar essa dinâmica também, porque é um dos pontos em que os pensamentos realmente ficam obsessivos, né, e controlam a gente. É a dinâmica entre pensamentos e emoções, né, sensações, digamos assim, né? Porque não são só as emoções como raiva, medo, etc., né? Tem a ver também com o corpo, né? Sensações, né? Então a gente tem sensações emocionais e tem sensações corporais, né? Ambas provocam pensamento, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem gastrite, né, aquilo incomoda, né? E aí a mente começa a pensar. Por que a mente começa a pensar? Para abafar aquela sensação. É um mecanismo para bloquear aquela experiência, sabe? Eu não quero sentir aquilo. Então ela começa a pensar em algo, fica rodando com algum pensamento. Ou então a pessoa está com uma enxaqueca, por exemplo, está com uma dor de cabeça. Ou ela está com raiva, ou ela está com medo, tá triste, está ansiosa, está preocupada. Aí a mente começa a fabricar pensamentos. São pensamentos que vão ser fabricados, né? Tendo essa base emocional como fundação. Então, se é uma base emocional não muito saudável, os pensamentos também não vão ser muito saudáveis. Quando é uma base, um desconforto físico, né, a base emocional provavelmente é a aversão ou medo. Né? A pessoa está com aversão daquela, não quero sentir isso. Né? Então ela tenta bloquear com algum pensamento baseado em aversão. Ou então ela tem medo daquela sensação, tem medo de sentir aquilo. Então ela começa a pensar alguma maneira que está baseada em medo. Né? Tem gente, por exemplo, que tem vergonha. Né? Supondo, sei lá, uma pessoa é muito tímida ou foi muito oprimida quando criança, ela talvez não tenha coragem de ficar ereto, né? Ela se sente confortável assim, né, curvado, né, com o peito fechado. Ela se sente mais confortável assim. Se ela ergue o peito, abre o coração, abre o peito, ela sente vergonha, como se estivesse fazendo algo errado, né? Tem medo ou vergonha de ficar ereto, né? Então essas coisas acontecem, as pessoas ficam desse jeito. Mas também tem a questão emocional, sabe? Medo, raiva, vergonha, ansiedade, preocupação, paciência, né? E são sensações mas também boas sensações também geram pensamentos, né? Sensações de bem-querer, de amizade, de compaixão, também, né? Desencanto, né? Desapego gera pensamentos também. Então não são todos os pensamentos que são ruins, mas é bom você prestar atenção, né? Porque o pensamento sempre vem com a fantasia, né? Eu faço sentido. Eu faço sentido, eu estou correto, né? Mas você tem que ver, faz sentido para quem, né? É, é, por exemplo, uma pessoa que é racista, pensamento de racismo faz sentido. Ela fala, não, tá perfeito esse pensamento, ó, 2 mais 2 menos 4, essa pessoa tem que morrer. Para ela aquilo tá perfeito, sabe? O fato de fazer sentido não é o suficiente, sabe? Você tem que ver, faz sentido para quem? Faz sentido para raiva? O que faz sentido para raiva é uma coisa, né? O que faz sentido para amizade é outra coisa. O que faz sentido para o medo é uma coisa. O que faz sentido para a coragem é outra coisa. Né? Então, só porque faz sentido não é o suficiente, sabe? Então, você fica atento para isso. Mas faz sentido para quem? Quem que está fazendo sentido aqui? A raiva que está fazendo sentido? É a ansiedade que está fazendo sentido? Quem está fazendo sentido? Né? Que é uma ilusão, sabe? A sensação de faz sentido também é uma fabricação mental. Não tem nada de necessariamente verdadeiro, porque é um jogo, sabe? Lógica é apenas um jogo, né, como eu falei outro dia, como se fosse uma estética, né? Você faz assim, ok, isso tá bonito, né? Então você configura de alguma certa maneira, aí fala, ok, faz sentido. Mas isso é apenas um jogo da mente, né? É apenas são regras que a mente decorou, né? Então, quando obedece aquelas regras, então faz sentido. Se não obedece aquelas regras, não faz sentido.
mas aquelas regras estão corrompidas, né? Por medo, raiva, ilusão, ansiedade, desejo, ganância, inveja, né? Então não dá para confiar em faz sentido, né? Tem sempre que olhar, mas não, o que que eu tô sentindo? Então é bom vocês aprenderem a estar ciente de si mesmo, né? O que é que eu estou sentindo agora? Né? Estou com raiva ou não? Estou com medo ou não? Estou preocupado ou não? Estou tranquilo ou não? Né? Para você poder avaliar, né? Que tipo de pensamento vale a pena dar atenção, que tipo de pensamento eu não devo dar atenção. Ah, também, ainda na mesma linha de raciocínio, fique atento, né, que as emoções condicionam os pensamentos. Um pensamento fazer sentido ou não depende de que emoção está por trás dele. Né? Agora, os pensamentos também provocam emoções. Né? Então, só antes de entrar nesse assunto, né, que eu ouvi essa frase, eu já conhecia essa frase, mas nunca dei importância, mas agora eu ouvi de novo, falei, caramba, que burrice isso. Pessoas têm a ilusão, têm a fantasia do, como é que chama? Razão pura. Razão pura. Meu Deus, como as pessoas não têm noção, né? Razão pura, não existe isso, né? Não existe, como se raciocínio tivesse uma matéria flutuando no ar que fosse raciocínio puro, né? E fosse algo, não existe isso, né? Todo raciocínio é uma fabricação do eu, do ego. Todo raciocínio, todo pensamento é uma fabricação do eu. O eu de uma pessoa não iluminada está sempre permeado por. Mesmo o eu de uma pessoa iluminada também está permeado por emoções. Né? Mas, em geral, o eu de uma pessoa iluminada vai estar permeado de bem-querer, amizade, equanimidade, sabedoria, né? Coisas benéficas. Né? Já o eu de uma pessoa não iluminada vai estar permeado de vaidade, de ignorância, confusão, mau entendimento, né? Entendimento incorreto, né? Ganância, inveja, etc. Né? Então, fora do âmbito do ego, não existe pensamento. Pensamento é uma fabricação humana, né? Uma fabricação dos seres, né? Outros seres também têm pensamentos, não são só os seres humanos. Os seres humanos são os que mais pensam. Isso não é um elogio. Os seres humanos são os que mais pensam, né? Mas os outros seres também pensam, né? Mas é uma fabricação, né? Da mesma forma que o corpo fabrica suor. Né? Então, fora do contexto de corpo, não existe suor. Né? O, o, é só quando há um corpo, né, que existe suor. Então, o pensamento também é assim, é uma característica da existência de certos seres, eles fabricam pensamentos. Então, a ideia de raciocínio puro, razão pura, como se fosse um, um néctar que está flutuando no ar, que é a verdadeira coisa verdadeira, não existe, isso é fantasia. Ah, só surge porque as pessoas têm ignorância, esse tipo de coisa. As pessoas, quando não enxergam algo, decidem que aquilo é verdadeiro. Elas não conseguem enxergar o que está por trás, elas escolhem que aquilo é verdadeiro. Então é bem característico da ilusão, né, do samsara, esse tipo de dinâmica, né? Quer seja, as pessoas inventam a ideia de Deus, inventam a ideia de eu, inventam a ideia de raciocínio, de razão pura, né? Onde as pessoas não enxergam, então deve ser aqui. Onde as pessoas enxergam, elas veem que é falso, elas veem que é falso. Então, bom, tudo que eu estou enxergando é falso, não deve ser aqui, onde eu não enxergo, ali é que deve estar a verdade, né? A verdade não, não tem lugar, esse tipo de, apenas criação da mente. Né? Logo, logo eles vão inventar a inteligência artificial está viva. Né? Quando que eles vão inventar a ideia de que a inteligência artificial está viva? Quando eles não conseguirem mais entender o que está ali, sabe? Enquanto eles conseguem entender o que está ali, eles enxergam, é um computador, é um programa, são apenas processos. Tá? O dia que eles não conseguirem mais entender o que está ali, eles vão achar que está vivo. Eles vão criar a ideia que existe um ser aqui. Aguarde e espere. Daqui uns anos me vejo novamente. Me pergunte se eu não estava com razão. Venha me dizer se eu estava com razão ou não. Né? O dia que eles não entenderem mais o que está ali, eles vão achar que é um ser vivo. Né? É assim que funciona. Com relação ao ego, com relação a Deus, com relação
a razão pura é sempre assim, né? Onde as pessoas não conseguem entender, então elas imaginam que ali tem algo. Ah, mas voltando ao assunto, né? Com relação a pensamentos também, fique atento, né? Que os pensamentos geram emoções, né? Eles são condicionados por emoções e eles também fabricam novas emoções. Geralmente eles tendem, né? Quando a pessoa pensa de maneira automática e sem ciência do que tá sendo feito, né? Então ela tende a pensar de acordo com as emoções que estão presentes, né? Então ela está com raiva, ela tem pensamentos compatíveis com a raiva. E aí, quando ela pensa, quando ela indulge, quando ela, sei lá, fica ali naqueles pensamentos de raiva, aqueles pensamentos geram mais raiva, né? Então ela fica com mais raiva, ela pensa mais, aí ela gera mais raiva, fica mais raiva, pensamento, raiva, até a pessoa perder o controle e matar alguém, bater em alguém, xingar alguém, fazer alguma coisa. Se é o caso de depressão, ela vai pensando, pensando e sentindo, pensando e sentindo, pensando e até cometer suicídio, né? Ou usar drogas. Geralmente, uma das razões que as pessoas usam drogas é isso, né? Elas não têm sabedoria para cortar aquilo, então elas cortam aquilo com drogas, né? Então elas usam droga, parou. É um ciclo, né? Vai aumentando, 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 aumentando. Se ela não souber comparar aquilo, ela cai em algum estado extremo, né? De caos mental, né? Quer seja medo, pânico, raiva, ódio, depressão, né? Ansiedade, a pessoa chega a ter ataque de pânico, né? Se a ansiedade vai crescendo, ela se sente ansiosa. Ela pensa de maneira que fomenta, que é compatível com aquela ansiedade, né? Por exemplo, a pessoa está ansiosa, o pensamento que é compatível é vai dar problema, eu sei que vai dar errado. Quando a pessoa está ansiosa, o pensamento, não, vai dar tudo certo, não é compatível, sabe? Não gruda, né? Não é um pensamento confortável para uma pessoa que está ansiosa. Para a pessoa que está ansiosa, o pensamento que é confortável é, sim, é um problema muito sério, vai dar errado isso. Ela pensa assim, ela fica mais ansiosa ainda, ela fica mais ansiosa, ela pensa ainda mais, ela pensa ainda, fica mais ansiosa. Até que ela tem um ataque cardíaco, né? Uma crise de pânico, né? Que as pessoas chamam. Fica sem ar, aquela coisa toda, né? Mas quando a pessoa entende, né, o que é pensamento, né, e principalmente se a pessoa conseguiu, né, a pacificar os pensamentos pelo menos uma vez na vida, né, então ela sabe, né, é fácil quebrar esse processo, né, é só relaxar, né, é só não levar a sério os pensamentos, né, tentar, como é que diz, suprimir os pensamentos não é útil, né. Ainda mais quando são pensamentos que vêm de raiva, de estados tensos da mente, né? Então você fica com ansiedade, querendo suprimir os pensamentos, com raiva dos pensamentos, com desejo que eles desapareçam, você está aumentando ainda mais as condições para que eles surjam, né? Então é que nem, sabe, uma pessoa ficar ali, relaxe, relaxe, vamos, fique relaxado, né? Não vai dar certo, né? Então, da mesma forma, né? Tentar suprimir os pensamentos em geral não dá certo, né? O que você faz é você relaxa, né? Tolera os pensamentos que não desapareceram, você tolera. Você tem uma sensação de uma atitude de tranquilidade com relação a eles. Então, isso é apenas pensamento, não tem importância, né? Você não dá importância para eles, né? Não dá importância nem para suprimi-los, sabe? Se você está tentando suprimi-los, você ainda está dando importância para eles, né? Se é que nem criança, sabe? A criança está falando, você, tudo bem, deixa ele falar, não tem, é uma criança, não tem importância, né? Se ele está falando A, está falando B, não tem importância, é apenas uma criança, né? Você não precisa ir lá e tentar parar, impedir que ela diga aquelas coisas, porque não tem importância o que ela está dizendo. Então, com relação aos pensamentos também é assim, sabe? Você simplesmente ignora eles, para de esquentar a cabeça, não deixa eles dominarem a sua mente, não deixa eles agarrarem o seu raciocínio e falar, não, eu tenho que, isso que faz sentido, né? Não faz sentido, né? Você insiste, né? Fala, não, isso. Se eles começarem a contar, não, eu tenho razão, fala, não, você não tem razão, você é burro, você não tem razão.
Você não é o pensamento de inteligência, sabe? Mesmo que você tenha que conversar consigo mesmo, você conversa, sabe? Não, eu não vamos fazer isso, isso está correto. Não, não está correto, não. Isso é burrice, isso é raiva. Você não é meu amigo. Você não está aqui para me ajudar, você está me prejudicando. Né? Você fala, sabe, o que for necessário para quebrar aquela ilusão, né? É como se a pessoa tivesse hipnotizado. Pensamento surge, a pessoa fica ali, né? Ela não tem, ela não consegue acordar, né? Então você tem que arrumar um jeito de acordar. Gente. Não deixe os pensamentos hipnotizarem vocês e controlarem vocês a fazer coisas que são danosas, né? Ah, com o tempo, né? No começo pode ser algo talvez um pouco cansativo, estressante, né? Porque os pensamentos são recorrentes e insistentes também, né? Mas sabe, da minha própria experiência, né? Ajuda bastante se tiver um pouco de senso de humor, ajuda, né? Como eu falei, né, em geral, esses pensamentos são vinculados a emoções tensas, né? Então, coisas que desarmam tensão, como o senso de humor, ajudam. Né? Qualquer tipo de estado mental que desarma tensão, em geral, funciona bem. Né? Então, bom humor, gratidão, humildade, desapego, sei lá, qualquer aí, cada um pode, né, experienciar por si mesmo, né, ver quais funcionam bem e quais não funcionam tão bem, né? Vocês podem experimentar por si mesmo, né, pesquisar, né, esse assunto. Seu microfone está desligado. Nossa, só agora, pessoal, falta meia hora. Incrível. Só agora que da vida, gente, tá meia hora falando aqui. Bom, ah, e a gravação caiu também? A gravação tá gravando. Então, ah, então há emoções, né, que relaxam, são mais úteis, são boas, são compatíveis, né, esse quebrar, né, esse quebrar aquele ciclo de pensamentos. Mas e vocês podem perfeitamente usar os próprios pensamentos, né? Então, você tem um pensamento de raiva, você veio com um pensamento de amizade, né? Você pode dialogar, sabe? Não é quando as pessoas, até nos sutras tem um pouco isso, né? Fala para você anular um pensamento, sei lá, por exemplo, de raiva com um pensamento de amizade. Isso não significa brigar com ele, sabe? Porque, como eu falei, esses pensamentos se alimentam de tensão. Quando você briga com eles, você está aumentando a tensão, né? Você está dando mais energia para aquele, tá deixando combustível, né, para aquele pensamento, né? Porque aquele pensamento se alimenta de tensão. Então, quando você vai usar algo para anular aquele pensamento, você tem que você tem que se pôr de um ponto de vista, né, de uma atitude de não tensão, sabe? Então, você conversa com ele, por exemplo, é um pensamento de raiva. Né? Aí você conversa com ele com amizade, né? Até com o próprio pensamento, sabe? Você não pode ficar com raiva da raiva, que aí você aumenta a raiva. Então, a própria amizade, a própria raiva, você conversa com ela com amizade, né? Geralmente eu converso com ela, eu conversava com bom humor, né? Para mim funcionava bem bom humor, né? Então a raiva vinha e falava, esse cara fez isso, ele deveria ter feito daquele jeito. Eu falei, é mesmo? Como que você sabe? Como assim, como eu sei? Todo mundo sabe. Todo mundo quem? E eu ia insistindo assim, todo mundo quem? E você sabe, então o que você acha que tem que fazer? Não, tem que fazer assim. Você é mais. E por que tem que fazer do seu jeito e não no dele? Né? O que você tem de melhor do que ele? Não sei. Vai conversando até não ter, sabe, até quebrar aquele padrão de raiva, né? Vai conversando, vai mostrando o lado ridículo da situação, né? Não sei. É que vocês têm que aprender a fazer isso sozinhos, sabe? Tem que aprender a conversar consigo mesmo, aprender a desarmar essas coisas. Né? Quem quiser ver exemplos disso, leia a biografia do Ajahn Chah. Ele me relata, né, diálogos que ele tinha consigo mesmo, né? Você tem um bom exemplo de como é que as pessoas sábias fazem isso. Né? Ah,
Então, essa é uma forma. Essa é uma forma. Apenas fique atento, né? Para não gerar, né, ainda mais tensão, né? Não tente apagar fogo jogando grama seca em cima, né? Fogo você joga água, né? Então, fique atento a isso. Agora, eventualmente, se vocês aprenderem, né? Se vocês conseguirem progredir com esse assunto, né? Na verdade, é muito simples, é só relaxar. Você relaxa, pronto. Não precisa discutir nada, não precisa convencer nada. Você enxerga a mente pacífica, né? E tem ela como ponto de referência, né? Você nota a diferença. Fala, isso não, eu nem, sabe? Você nem tem mais preocupação em que será que é isso? Será que isso é raiva ou isso é medo? Sei lá, isso é a mente tensa. Não importa, seja lá o que for, não é pacífico. Se não é pacífico, não me interessa. Você simplesmente larga aquilo, sabe? Fica bem fácil. Não tem que discutir nada, não tem que explicar nada. Você só já sabe reconhecer, você tem confiança, você enxerga o valor da mente pacífica, né? Então, sabe, não importa, seja lá o que for, não é a mente pacífica. Se não é a mente pacífica, não me interessa. Então você larga aquilo imediatamente, sabe? Nem precisa discutir, raciocinar, justificar. Já sei, não é a mente pacífica, não é bom, né? Então você traz a mente de volta para um estado de paz, né? Um estado de tranquilidade, né? Então, fica bem fácil, sabe? No começo, é uma coisa que parece tão difícil, algumas pessoas nem acreditam que é possível fazer isso, né? Eu estou falando aqui, provavelmente tem gente que está falando, meu, isso é impossível, ninguém faz isso. Ou então, alguém talvez esteja até justificando, falando, não, não pode fazer isso. Você tem que seguir, você não pode ir contra você mesmo, você não pode negar as suas opiniões, você não pode negar as suas sensações, né? Então, nem a ideia de fazer isso é plausível, né? É aceitável para algumas pessoas, né? Agora, mesmo que algumas pessoas consigam aceitar a ideia que eu estou dizendo, talvez elas, não, isso é impossível, quem é que vai conseguir fazer isso? Ou então, talvez pense, puxa, mas é muito difícil, né? É difícil, né? Mas é possível, é difícil. Mas, ah, sabe, de impossível vira difícil. De difícil vira ok. De ok vira fácil. De fácil vira automático, sabe? De fácil vira, assim, nem é mais um assunto, né? É que nem respirar, né? É normal, é apenas, você nem precisa se preocupar com o assunto. A mente vai sozinha. Então, não é algo, eu digo que não é impossível, né? E não é, como eu falei, né? Mesmo que no começo seja difícil, né? De difícil fica normal, de normal fica automático, de automático até desaparece, você nem presta mais atenção, né? A coisa meio que fica automática, né? Então E não tem nada demais, sabe? Quando você faz isso, você treina isso e chega a um nível assim que fica bem tranquilo fazer isso, sabe? Você olha e fala, meu, não tem nada demais aqui, não tem. Isso é vergonhoso, todo mundo deveria ser assim, sabe? Não tem nada de especial nisso, sabe? Não tem nada de fantástico, de maravilhoso, não tem nada de sagrado nisso. É apenas o que uma pessoa normal deveria fazer, sabe? É algo até, como eu falo, não tem. As pessoas sábias não são especiais, as pessoas sábias são normais. A gente que é esquisito, sabe? Não tem nada de especial numa pessoa sábia. O que é estranho é como a gente é esquisito. Isso realmente é especial. Como a gente é sem noção e estranho, né? Como a gente deixa a nossa mente regredir a um estado que parece um fantasma, parece um cachorro, parece um animal, né? A gente deixa a mente regredir a esse ponto, né? Mas quando você vai contra esse processo, né? O que você encontra é uma mente normal, sabe? Ah, é isso. É óbvio, é tudo muito simples e normal, não tem nada demais ali, né? Então, né? No que diz respeito ao budismo, a gente desenvolve esse nível de mente, porque a partir desse nível de mente é bastante viável você desenvolver um negócio chamado samadhi. E quando você desenvolve samadhi, é bastante viável você conseguir purificar a sua mente de todo tipo de ilusão, de coisa bem. Aí já entra no nível de especial, né? Sai do nível de normal e começa a entrar no nível de especial, né? Mas
o ensinamento do Buda não é apenas para as pessoas voltarem ao normal, né? É apenas voltar ao normal no que diz respeito ao ensinamento do Buda, né? É um estágio necessário, né? Para que você então tenha a capacidade de desenvolver samadhi. E samadhi é necessário para que você tenha a capacidade de desenvolver visão clara da realidade, né? E visão clara da realidade resulta em desapego, desapego resulta em libertação. O motivo pelo qual voltar ao normal não é o objetivo final do budismo, porque voltar ao normal é como é que fala em português? Impermanente, né? É insustentável, né? Não tem como as pessoas é, se, o que está normal, por exemplo, é que nem o corpo humano, sabe? Limpar o corpo humano não é o objetivo final. Por quê? Porque o corpo humano é sujo. Pode limpar o quanto que você quiser, daqui a pouco ele suja de novo. Ele, sabe? Só ele ficar sentado, parado, já começa a sujar. Só de você ficar parado, de boca fechada, já começa a feder, a sua boca fede. O que, que você fez? Nada, eu fiquei parado sentado. Só você ir dormir, gente. É a coisa mais singela, né? O cara vai e dorme tranquilo. Tem sonhos bons, inclusive, nem sonhos ruins. Ainda assim, acorda com a boca fedida. Fez nada, ele só dormiu e teve um sonho bom. Acordou fedendo, né? É a natureza do corpo humano é essa, né? A natureza do ego também é algo parecido. O ego não é algo que fica de pé, sabe? É que nem bicicleta. A bicicleta, a normal dela é cair. Ela ficar de pé é um fenômeno temporário, né? Quase que um milagre, você precisa pensar a respeito, né? O ego também é assim, o ego cai, ele não fica de pé, né? Então, que geralmente a gente faz no budismo, a gente treina, né? Limpa, reorganiza, exercita, purifica o ego até ele ficar um negócio saudável. E aí você usa esse ego para quebrar esse ciclo, né? Porque se você só fizer um ego saudável e parar ali, dá 2, 3, 4, 5 vidas, ele cai de novo. Não é um fenômeno que fica de pé, é que nem bicicleta, sabe? Bicicleta cai, é isso que ela faz. O normal da bicicleta é cair, né? Ela ficar de pé é um milagre, é uma coisa temporária, é um fenômeno estranho. Aí quando você para quando ela volta ao normal, ela cai, né? O ego também é assim, o ego ele cai, ele cai. Não adianta você ficar apaixonado ou querendo achar que o seu ego perfeito é algo maravilhoso. Não é. Ele apenas é algo temporário. Então, o budismo a gente desenvolve o ego, né? Corrige ele, estabelece ele direito de maneira saudável e correta, e aí a gente tem que trabalhar para quebrar esse ciclo, né? Tirar a mente dessa situação, né? A situação é insustentável, não tem como, né? Ou você sai desse sistema ou você vai sempre regredir, não tem, é impossível você progredir para sempre ou mesmo suster, né? Porque a natureza do samsara é a impermanência, né? Então, mesmo bondade é impermanente, não tem como você garantir suster aquilo para sempre, né? Então, é assim que funciona, né? É isso. Tem alguma pergunta, alguma questão?